A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada uma das vossas vidas. Gratos a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de poder estar aqui a compartilhar a palavra de Deus com cada um de vós, por meio desta rede social, online, via internet, não é? E a mensagem que eu quero comunicar hoje com cada uma das nossas vidas, o tema da mensagem chama-se o preço do discipulado. Qual o preço do discipulado de seguir e servir o Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus fala em Mateus 16, 24 a 27. É este texto que eu me vou basear, o texto áureo da minha apresentação. Peço por gentileza, se puderem abrir, em Mateus 16, 24 a 27. A palavra de Deus diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará ao homem a recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até ao versículo 28, esta passagem de Mateus 16, do 24 a 28. Esta passagem também tem similaridades com a passagem de Mateus 10, 38 e 39. Se pudermos abrir por gentileza, olhem. Rapidamente, Mateus 10, 38 e 39, que diz: E quem não toma a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Até se nós podemos ver o 37, 10, 37 de Mateus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais, né? Não é digno dele. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus. Agora voltando para o texto de Mateus 16, 24 a 28. A palavra de Deus fala: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, quem quer ir após Jesus, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, conforme também as outras traduções dos outros evangelistas, né, de Lucas, também, dos outros evangelhos. E Marcos também fala: negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ok? Então nós vemos que não era só Cristo que deveria enfrentar a cruz, mas também os seus discípulos. Se alguém quer ir após Jesus, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga. Glória a Deus. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, se alguém quiser ser o meu discípulo, uma linguagem rabínica dos rabis naquele tempo, deve primeiro renunciar a si mesmo. O que é renunciar ou negar-se a si mesmo? É o quê? É a frase que está escrita na porta de entrada do reino de Deus. E o que é? Se humilhar a si mesmo, renunciar aos seus prazeres, aos seus desejos pecaminosos, renunciar às vontades de pecado. Isso é negar a si mesmo. Renunciar à minha própria vontade. A minha própria vontade, mas colocar à frente a vontade de Deus. Todo cristão deve se humilhar, renunciar aos seus pecados e vontades pecaminosas e negar a si próprio para entrar. Negar-nos a nós mesmos para fazer a vontade do Rei. Glória a Deus. 2. Tomar sobre si a sua cruz. Morte do eu. Ser crucificado com Cristo. O que é que isto significa? Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Glória a Deus. Romanos 6, versículo 6, que diz: Sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, o nosso homem velho com as suas paixões, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto já é justificado do pecado, diz o versículo 7. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Aqui até ao versículo 8. Ok? Romanos 6, do 6 até ao 8. Em Gálatas 2:20,
se vermos em Gálatas 2:20, fala: já estou crucificado com Cristo. Então quem renuncia-se a si mesmo e toma sobre si a sua cruz é alguém que morre. É alguém que morre para os padrões deste mundo, para os padrões da carne, para os padrões do pecado, para o padrão daquilo que eu acho que é o melhor para mim, para o padrão daquilo que eu é que sei o que é que eu devo fazer com a minha vida. Segue o teu coração. Mas a Bíblia diz que o que sai do coração é o que contamina o homem. Não é o que entra dentro do homem que o contamina, disse Jesus nos Evangelhos. Mas é aquilo que sai do coração que contamina o homem. Então, e a Bíblia diz em Provérbios: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o poderá conhecer? Ok? Enganoso é o coração do homem. Então é necessário nós morrermos para nós mesmos, nós morrermos para a nossa natureza humana, para aquilo que nós achamos melhor, para as nossas vontades pecaminosas, aquilo que nós pensamos: segue o teu coração, segue aquilo que te faz feliz, segue aquilo que te faz feliz. Não, o que nos faz feliz é a liberdade que temos em Jesus Cristo. É a liberdade que temos em Jesus Cristo, como a palavra de Deus fala. Olha em Gálatas 2:20 então, que diz: já estou crucificado com Cristo, diz Paulo aqui, e vivo não mais eu, não mais as minhas vontades. Ai, que vontade desmedida, que eu tenho de ficar rico, de ter muito dinheiro. Não, ele diz: já estou crucificado com Cristo. A minha vida vivo na carne, vivo da fé do Filho de Deus, como o texto fala. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim agora. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se Ele se entregou a si mesmo por nós, nós por graça também nos entregamos a Ele. É o preço do discipulado. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O meu objetivo primário já não é conseguir os meus objetivos ou os meus sonhos. Claro que isso é bom, claro que isso é muito bom, nós temos objetivos, nós temos desejos, nós temos metas para alcançar na vida. Claro que sim, mas o objetivo primário da nossa vida, o facto pelo qual nós nos desgastamos, é pelo reino de Deus. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estamos crucificados com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos em novidade de vida. Como fala em Romanos, capítulo 6. Ok? Entrega total à vontade de Deus. Glória a Deus. Bonhoeffer escreveu: o discipulado significa adesão à pessoa de Jesus. E, portanto, submissão à lei de Cristo. Adesão à pessoa de Jesus, submissão à lei de Cristo, que é a lei da cruz. Muitas pessoas pensam: eu quero viver o melhor desta terra, quero ter tudo aquilo a que tenho direito, mas olha, o que o Senhor dá, toma a tua cruz e segue. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo fala em 1 de Coríntios, se não me engano é no capítulo 11. Vejam que o apóstolo Paulo sofria, meus amados. Creio que é 2 de Coríntios, peço perdão. 2 de Coríntios, aqui quando fala do atleta cristão, no capítulo 11, glória a Deus, que ele fala aqui, no versículo 24, 1 de Coríntios 11, 24, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime todo o dia, cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Isto era o que o apóstolo Paulo sofria. E foi um dos maiores expositores do Novo Testamento. Um dos maiores expositores cristãos de todos os tempos. Desde a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ok? Renunciar a si mesmo e tomar sobre si a sua cruz mostra as obras da conversão e da completa consagração. Ok? Porque como é que seria possível nós nos negarmos a nós mesmos?
tomarmos sobre nós a nossa cruz e seguirmos após Jesus, se não fosse o trabalho do Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus trabalha em nós, cooperando com o nosso Espírito, para que seja feita a vontade de Deus. Porque pela nossa força nós não largaríamos o pecado. Somente pela nossa vontade humana nós não largaríamos o pecado. Mas o Espírito de Deus trabalha com o nosso Espírito. Glória a Deus. É uma cooperação. O Espírito de Deus trabalha com o nosso Espírito. Glória a Deus. O 3. Siga-me. Né? Então nós já vimos. Negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. As suas vontades, os seus prazeres, os seus desejos. Que não são conforme a vontade de Deus. Ok? Renuncia essa vontade maligna. Renuncia esse desejo maligno. Que isso não é de Deus. Porque já não és tu que vives, mas é Jesus Cristo que vive em ti. E a vida que agora nós devemos viver na carne, devemos viver na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Amém? Então nós vemos que, se alguém quer vir após Jesus, é o chamado de Cristo. Interessante que aqui diz, aqui em Mateus fala que Jesus disse aos seus discípulos, mas nos outros evangelhos fala que Jesus dizia a todos. A todos. Jesus disse a todos. Né? Está lá em Lucas também. E em Marcos também fala aquele que também entregar a vida por amor dele e do Evangelho. Também está lá em Marcos. Glória a Deus. Mas isto é no versículo a seguir. Glória a Deus. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, né? E siga-me. 3 passos. Renunciar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir após Cristo. Siga-me está num tempo presente, da ação contínua, e mostra o compromisso que cada cristão tem de seguir a Cristo. Compromisso que deve durar toda a vida. Ok? Em suma, renúncia de si mesmo é regeneração. Ele nos vivificou, como está em Efésios 2:1. Diz que Ele nos vivificou estando nós mortos em delitos e pecados. Em delitos e ofensas. Ele nos vivificou. Então nós podemos responder afirmativamente ao chamado de Cristo, porque Ele nos vivificou. Glória a Deus. Morte do eu, santificação, em que o nosso eu é crucificado com Cristo, e agora Cristo vive em nós, mas não nos esqueçamos, e segundo o relato de Romanos 6, a carne procura ressuscitar. Porque em Romanos 6 fala para não vivermos segundo a carne. Querem ver? Olhem aqui Romanos 6. Romanos no capítulo 6, versículo 11 e 12. 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então é porque o pecado pode reinar. Mas esta amonestação, ele diz, olha, tomem atenção para que o pecado não reine no vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedeceres as suas concupiscências ou vontades. Nem tão pouco apresenteis, versículo 13, os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Então há um papel que é nosso, diário, de nós nos apresentarmos a Deus. Mas apresentai-vos a Deus. Ele diz, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas temos que nos apresentar a Deus. Fazer a obra de Deus. As obras de Deus. Buscar a Deus. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Agora vocês já não estão mortos. Agora vocês estão vivos dentre os mortos. Como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós agora não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos? Pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Lá porque estamos debaixo da graça é autorização para nós pecarmos? Lá porque a graça dá poder sobre o pecado? É razão para nós pecarmos? De maneira nenhuma. Não sabeis vós que quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
A quem vos apresentardes por servos, vocês são servos daquele a quem se apresentam. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Paulo diz aqui, olha, assim como vocês apresentaram todo o coração os vossos membros para servirem ao pecado, agora muito mais apresentem os vossos membros para servir a Deus, como mortos para o pecado. Como mortos para o pecado. Ok? Então o sigamos está num tempo presente de ação contínua e mostra o compromisso que cada cristão tem de servir a Cristo, de seguir a Cristo. Compromisso que deve durar toda a vida. Então nós vemos renúncia de si mesmo, outra vez, regeneração, nos vivificou, morte do eu, santificação, e siga-me a determinação própria. Há uma determinação, há uma vontade. Eu vou, Senhor. Eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade. Versículo 25 de Mateus, o nosso texto áureo de Mateus 16. De Mateus 16, 25. Glória a Deus. 25 diz assim: porque aquele que quiser perder a sua vida, perdê-la. Peço perdão. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, a única maneira, segundo o versículo 25, a única maneira de alguém salvar a sua vida é perdê-la. É perdê-la. Porque Jesus diz aqui, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, aqui marca acrescenta, por amor de mim e do Evangelho, por amor de mim e do Evangelho, aqui em Mateus diz só por amor de mim, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A única maneira de alguém salvar a sua vida é perdê-la. Ok? 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará ao homem recompensa da sua alma. Segundo John Wesley, esta é a importante questão. É a importante questão. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, fazer, ir, viajar, ganhar, granjear, se perder no fim a sua alma. Que adianta eu derribar os meus celeiros e abrir maiores se eu tiver condições para isso? Que adianta se no fim eu perder a minha alma? Que adianta pisar nos maiores bares, nos maiores restaurantes, andar nos cruzeiros de luxo, ir e fazer, ter experiências maravilhosas, desportos radicais? Que adianta? Que adianta? Noutra passagem diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E diz aqui, não é? Também diz aqui. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará ao homem a recompensa da sua alma? A grande questão. O que é que o homem está disposto a dar em recompensa da sua alma? Não é? Glória a Deus. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. O que o Senhor é muito profundo, o que o Senhor está a apresentar aqui, vale a pena vocês se gastarem para o reino. Vale a pena vocês responderem ao chamado de serem meus discípulos, diz o Senhor, a sua palavra. Vale a pena. Porque a recompensa que o Senhor tem é uma recompensa que vale a pena nós perdermos a nossa vida por Ele. A recompensa que o Senhor tem, a recompensa que o Senhor dá, é a melhor recompensa. Ele é a própria recompensa. Glória a Deus. Mas Ele diz que dá a cada um segundo as suas obras. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Quando Ele vier na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. A melhor recompensa que vale a nossa vida. Que vale nós perdermos a nossa vida para a ganharmos. Para que a única maneira de nós salvarmos a nossa vida é nós perdendo-a para Ele. Gastámo-la por Ele. Entregarmo-la por Ele.
Glória a Deus. É a única maneira de nós que fazemos a nossa vida valer a pena. É entregando-a para Cristo. É entregando-a para Jesus Cristo. É a única forma de nós fazermos a nossa vida valer a pena. Tudo mais, todo o resto de prazeres momentâneos, tudo vai passar, tudo vai perecer. Mas para Cristo é eterno, é algo eterno. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então, e temos aqui alguns textos que falam sobre isto, em Salmos 62, 12. Salmos 62, versículo 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Provérbios 24, versículo 12. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Não é? Jeremias 17:10. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Romanos 2, versículo 6. Glória a Deus. Romanos 2, 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. Glória a Deus. No fim da Bíblia, glória a Deus, que diz: eis que cedo venho, diz o Senhor, aqui. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Voltando aqui ao texto de Mateus. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Há várias escolas de interpretação aqui, ok? Há umas pessoas que acreditam que se trata logo da transfiguração a seguir, quando o Senhor se transfigura e vem Moisés e Elias. Mas também há outra escola, e da qual eu me insiro, há outra escola que acredita que este verso bíblico se enquadra na questão dos Atos dos Apóstolos, em Atos 2, quando há a descida do Espírito Santo e a vivência de igreja. Que eles estavam todos os dias juntos, no partir do pão e na comunhão e nas orações. Ok? Eu enquadro-me mais, a minha visão bíblica, né? Enquadra-se mais nesse ponto. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, dos que me ouvem, dos seus discípulos, né? Que trata o texto, né? Dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ok? Então eu aqui encaixo mais na parte em que creio que se trata dos Atos dos Apóstolos. Ok? Então tenho aqui mais um texto para tratar. Em Lucas 14, 25 a 35. Lucas 14, 25 a 35. A palavra do Senhor diz: ora, ia com ele uma grande multidão. Vejam aqui uma grande multidão. Não é? Vejam que Jesus aqui com a grande multidão, ele poderia dizer: olha, eu perdoo eu saro todas as vossas enfermidades, eu dou-vos bênçãos, eu dou-vos respostas das vossas orações, tudo o que vocês precisarem, venham a mim, eu curo as vossas enfermidades, eu faço o que for necessário.
Mas aqui Jesus enfatiza o chamado ao discipulado, do preço do discipulado. Olhem o que é que Jesus aqui enfatiza, o que ele fala aqui. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí está, o negue-se a si mesmo, o aborrecer, o negue-se a si mesmo. Jesus tem que ser prioritário nas nossas vidas. Nem mãe, nem pai, nem mulher, nem filhos, nem irmãos, nem irmãs, nem ainda a nossa própria vida. Porque há pessoas que até têm facilidade, talvez, em dar prioridade a Jesus sobre os outros. Mas depois quando vem a si próprio, eu não. A minha vida não. Eu não. A minha saúde não. Eu vou fazer aquilo que eu quero, mas não. Ainda também a sua própria vida. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vejam que não pode ser discípulo de Cristo. Deus não é um Deus que aceita metades. Há pessoas que às vezes usam Deus apenas como... desculpem a expressão, como apenas uma máquina de bênçãos. Agora dá-me. Quando as coisas começam a correr mal, quando as coisas não correm bem, Deus, o que é que eu fiz? Será que eu pequei? Onde tu estás? O que é que eu fiz? Não. A nossa vida é dele. Nós sabemos que veio o bem e o mal. Basta a cada dia o seu mal, diz em Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu mal. Vamos ser perseguidos. Jesus falou em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos e falarem mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se fizeram mal à vara verde, se mataram a vara verde, quanto mais farão aos seus ramos? Será que nós somos capazes de escapar também das perseguições? Não, porque a palavra de Deus diz que em Filipenses também fala que foi-nos concedido tanto o crer nele, foi-nos concedido em relação a Cristo, está lá no 1,29, se não me engano, em Filipenses, que diz que foi-nos concedido o crer nele, mas também o padecer por ele. E Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando disserem todo o mal contra vós. Não importa. Desde que nós estejamos a ser perseguidos pelo bom testemunho cristão, por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus, não importa. Então, o Senhor é mais importante do que tudo, até do que a nossa própria vida. Aí está, negue-se a si mesmo. E Jesus fala: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É que não pode mesmo. A porta é estreita e o caminho é apertado e poucos são os que encontram. A porta não é larga. Ou alguns pensam que a porta é larga, ou que a porta é estreita, mas que o caminho é largo. Ou que a porta é larga e o caminho é estreito. Não! A porta é estreita e o caminho é apertado. Do início ao fim. A porta é estreita e o caminho é apertado. Não há hipótese. A pessoa dizer: eu quero me esticar mais um pouco, quero fazer um pouco mais à minha maneira. Não! Temos que fazer a vontade de Deus, a vontade do Mestre, a vontade do Rei. O que o Rei diz, nós fazemos. O que o Rei fala, o servo obedece. Glória a Deus. Porque a nossa vida já não é nossa, meus irmãos. Este é o chamado de Cristo. A nossa vida já não é nossa. A nossa vida é a pertença do Rei, que se há de manifestar e nós vamos vê-lo. Glória a Deus. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Então negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga Jesus. Glória a Deus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça depois de haver postos alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000
pode subir ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Simples assim. Quem não renuncia a tudo quanto tem, às vezes vontades ilícitas, às vezes vontades. Há até exemplos, às vezes, pessoas que querem ser ricas, mas a Bíblia diz: os que querem ser ricos têm tentação. Em concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Querem ver 2 Timóteo 6? Vamos lá no instante. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço perdão. 1 Timóteo 6. Timóteo, capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6. Diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Versículo 8. 9. Mas os que querem ser ricos, vejam, às vezes aqueles irmãos que dizem que a riqueza não tem problema. Mas a palavra de Deus traz advertência para os que querem ser ricos. Não há problema em ser rico, mas tem que se ter atenção. A responsabilidade aumenta. É uma linha ténue. Não é? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências, muitas, não poucas, muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O problema aqui é o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Será que é em estar rico? Quer ser rico? Quer ter muito dinheiro? E vou fazer para chegar lá? Ou está em depositar tesouros no céu? A Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Em Mateus 6. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda a espécie de males. Toda a espécie de males. O amor do dinheiro é raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Estão a ver? E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge do desejo à riqueza. Foge destas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Estão a ver? Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Glória a Deus. Voltando aqui a Lucas 14. Versículo 33. O 32 nós lemos: de outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Mateus 6. Glória a Deus. Olhem Mateus 6. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra. Olhem mais o aviso. Não ajunteis tesouros na terra. Ou seja, que o vosso foco não esteja em juntar tesouros nesta terra. Em ter celeiros, celeiros, celeiros. E vou derribar estes celeiros para construir mais. Riquezas, 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 empresas, fábricas. Ok? Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem tudo consomem. Olha, traça e ferrugem tudo vai consumir um dia. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. No céu é eterno. Ninguém pode ir lá roubar. O que você está a construir no céu é em Cristo Jesus, na rocha eterna. No fundamento que é sólido, que é firme. Glória a Deus. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Glória a Deus. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o nosso tesouro está no céu, o nosso coração também está no céu. Então eu digo, irmãos, que há muita responsabilidade. E quanto mais recursos uma pessoa tem, segundo a compreensão que eu tenho da palavra de Deus, quanto mais recursos uma pessoa tem, maior a responsabilidade em dar. Fazei bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Não é? Conforme está em Gálatas.
Em Gálatas, querem ver Gálatas 6? Está aqui. Glória a Deus. Gálatas 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, quanto mais recurso uma pessoa tem, mais responsabilidade de... Mais recurso a pessoa tem, mais responsabilidade. Tem de fazer obras. Não é? Glória a Deus. Porquê? Porque o tesouro dessa pessoa está no céu e não na terra. Porque o tesouro dessa pessoa está em Deus e não nas riquezas. Porque o tesouro dessa pessoa está no reino de Deus. E não nas coisas, não nas riquezas, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Voltando ao texto de Lucas. Lucas 14, 25 a 35. 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. O monte da lixeira nem presta. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o sal tem características únicas. O sal tem características que o diferem de todo o tipo de alimentos, não é? O sal é o sal. E Jesus diz, vós sois o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. Ok? Bom é o sal, mas se o sal degenerar, se o sal não tiver as suas propriedades de salgar, de conservação de comida, com que se adubará? Não é? Se o sal perder a razão para o qual ele foi feito, com que se irá adubar? Não presta. Nem para a terra, nem para o monturo. Lançou-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? Nem presta para a terra, nem para o monte. Que está a fazer. Não é? Mateus 5. Glória a Deus. Mateus 5. Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, 13 para fechar. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, aqueles que já perderam a sua vida para a salvarem Cristo, aqueles que já entregaram a sua vida para salvarem Jesus Cristo, aqueles que já entregaram a sua vida ao Rei dos Reis, aqueles que vivem não mais eles, mas Cristo vive neles, aqueles que já se negaram a si mesmos, tomaram sobre si a sua cruz e seguiram após Jesus. Vejam, assim resplandeça a vossa luz, é a luz que resplandece diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Se o grão de terra, caindo na terra, não morrer, não dá fruto, mas se morrer, dá muito fruto. O grão caindo na terra, morrer, dá muito fruto. Dá muito fruto. Glória a Deus. E o Senhor deu tudo por nós. E Ele requer que nós entreguemos tudo a Ele também. Este é o preço do discipulado. Este é o chamado do Senhor Jesus Cristo, que tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Não é só vir à fé, vem como estás e permanece. Não. Há um chamado para o discipulado. Há um chamado em que tu tens que entregar a tua vida, mas é infinitamente melhor, infinitamente maior. Há um chamado em que tu tens que te entregar totalmente a Cristo. Há um chamado em que tu tens de deixar de lado os teus prazeres e paixões para seguir a vontade de Deus. Há um chamado de Deus que é melhor do que aquilo que tu vives atualmente. Que é melhor do que o chamado do eu, mas o chamado do Rei, dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus.
Muito obrigado por me terem assistido. Somente relembrar que, além desta passagem que eu mostrei de Mateus 16, 24 a 27, temos nos Evangelhos sinóticos outras passagens referentes a este acontecimento, em Marcos 8, do 34 ao 37, e em Lucas 9, do 23 ao 25. Ok? Muito obrigado por me terem assistido. Esta é uma mensagem que também tem vários desdobramentos, né? Em que o Senhor, por graça, vai trazendo direção e que dá para pregar várias coisas também que o Senhor vai trazendo, né? É muito geral e considero, sim, uma mensagem principal da vida e fé cristã. Ok? Para quem quer viver em Cristo, para quem quer estar em Cristo, entregar totalmente, sem reservas. Porquê? Porque Ele se deu totalmente por nós. Então nós somos totalmente dele. Que a palavra diz, olha, ama a Deus mais do que pai, mãe, filho. Ama a Deus sobre todas as coisas. Né? O primeiro grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. Glória a Deus. E nas epístolas também fala que nós temos de ser revestidos de amor. Dizem em Colossenses 3,14, se não me engano, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ok? Então nós temos estes textos auxiliares, para além deste que eu apresentei de Mateus 16, 24 a 27, temos o de Marcos 8, 34 a 37 e temos Lucas 9, do 23 ao 25. Estudem, anotem. Eu aconselho estudar profundamente estes trechos bíblicos que eu apresentei, porque o Senhor o irá levar a uma profundidade muito grande. Ok? Eu agradeço por me ter ouvido, agradeço pela sua disponibilidade, por ter chegado aqui até este ponto do vídeo. Muito obrigado por me ter ouvido e que Deus abençoe ricamente a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.